Já fazem 78 anos desde a última detonação de uma bomba nuclear, que foi lançada em Nagasaki, no Japão. Conhecida como Fat Man, essa bomba foi lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, apenas 3 dias depois de terem feito a primeira detonação de uma bomba nuclear na história, com a bomba Little Boy, que foi lançada sobre Hiroshima, também no Japão. Essas duas bombas juntas foram responsáveis por matar cerca de 120 mil pessoas imediatamente, sendo que muitas outras morreram nos dias e semanas seguintes com as consequências da explosão, o que aumenta ainda mais o número de fatalidades. Desde então, a tensão e o medo de novos lançamentos de armas nucleares assombram o mundo inteiro. Isso porque ainda existem 13 mil armas nucleares no mundo, sendo que o país que tem o maior arsenal é a Rússia, com cerca de 6.255 ogivas nucleares. Apenas essa informação já é motivo suficiente para preocupação, mas para piorar ainda mais, a Rússia está em guerra com a Ucrânia desde fevereiro de 2022, e recentemente, o seu governante Vladimir Putin começou a movimentar bombas nucleares, o que significa que a qualquer momento, uma dessas bombas pode ser lançada e detonada. E o que aumenta ainda mais a preocupação de que isso realmente vai acontecer é que Putin é conhecido por consolidar e manter o seu poder com repressão à oposição política, controle da mídia e manipulação do sistema político russo, chegando até mesmo a alterar a Constituição para se manter no cargo presidencial por mais tempo do que o seu mandato. Ou seja, ao que tudo indica, Putin é uma pessoa que não mede esforços para garantir que não vai sair perdendo em nenhuma situação. Mas você tem noção do que aconteceria se Vladimir Putin decidisse apertar o botão vermelho e lançar uma bomba nuclear? Se uma arma nuclear fosse lançada e detonada, as consequências seriam devastadoras e teriam impactos de longo alcance no mundo todo. Mas não é tão simples assim prever exatamente o quanto de dano seria causado, pois isso depende de diversos fatores, como por exemplo, qual o local que será alvo da explosão, a potência da bomba e como será feita a sua detonação. Isso porque em áreas com maior concentração de pessoas e construções, a devastação seria muito maior, e o mesmo vale para bombas com maior potência. Já em relação à maneira como essa bomba é detonada, temos duas opções, detonação no ar ou no solo. Mas para conseguirmos ter uma ideia do quão devastador isso seria, vamos considerar uma bomba de 800 quiloton, o que é 100 vezes mais poderosa do que a bomba lançada sobre Hiroshima, e que essa bomba será detonada no ar. Quando uma bomba é detonada no ar, o raio de impacto é muito maior do que quando a bomba atinge o chão para só depois explodir. Logo após a detonação, uma bola de fogo tão quente quanto o próprio Sol se espalharia por um raio de quase 1 quilômetro. A perda de vida seria imensa, com mortes imediatas causadas pela explosão, calor e radiação. Qualquer pessoa que estivesse dentro desse raio seria vaporizada imediatamente, e todos os prédios dentro de um raio de 2 km seriam destruídos. Já entre 2 e 11 km de distância do local da explosão, o calor gerado seria tão grande que causaria queimaduras de 3º grau em qualquer pessoa que estivesse nas ruas, considerando as áreas mais distantes dentro desse raio. Já para quem estivesse mais perto, a temperatura seria tão alta que as roupas e até mesmo a própria pele ficariam em chamas. Mesmo considerando que grande parte das pessoas estariam dentro de suas casas ou de prédios e não estariam expostas diretamente ao calor da explosão, ainda assim elas não estariam seguras. Isso porque elas seriam atingidas pelos destroços das construções que começam a desmoronar com o impacto causado pela explosão. Mas nem todos morreriam com os danos imediatos da bomba. Muitas mortes aconteceriam só depois de dias ou até mesmo semanas após o ataque, já que os danos e doenças causadas pela radiação levam cerca de 1 semana para causar a morte. Após uma explosão nuclear, a poeira e as cinzas produzidas pela explosão se tornam perigosamente radioativas, especialmente nas áreas próximas ao ponto de detonação. A radiação pode danificar células e tecidos do corpo, causando vários sintomas como náuseas, vômitos, fadiga e o enfraquecimento do sistema imunológico. Mesmo que alguém sobreviva à explosão inicial, a exposição à radiação pode ter consequências na sua saúde a longo prazo, aumentando o risco de câncer, mutações genéticas e outras condições graves de saúde. Mas além dos danos que serão causados diretamente à população,
existem ainda outros danos que não são tão fáceis de identificar, mas que podem ter um impacto indireto e ainda assim assustador. Uma detonação nuclear causaria danos ambientais generalizados. O calor e a onda de choque provocariam incêndios, aumentando ainda mais a destruição causada. E a liberação de materiais radioativos na atmosfera pode resultar em uma longa contaminação do ar e até mesmo afetar o clima do planeta inteiro. Além disso, as consequências sociais e econômicas seriam imensuráveis, já que as infraestruturas e serviços essenciais seriam gravemente prejudicados, causando falta de energia, falhas nos sistemas de comunicação e falta de sistemas de transporte. E a perda de vidas e destruição das indústrias teriam impactos de longo prazo na economia e, consequentemente, na sociedade. No pior cenário, o uso de uma arma nuclear pode incentivar uma retaliação por parte de outros países, o que pode acabar causando uma guerra nuclear mundial. E a detonação de várias armas nucleares ao mesmo tempo levaria a uma destruição inimaginável no planeta Terra. Analisando todos esses riscos, essa ideia de usar bombas nucleares não parece tão inteligente assim, e você deve estar se perguntando: o que levaria Putin a tomar essa decisão? Existem vários motivos que poderiam fazer o presidente russo lançar uma arma nuclear. Uma possibilidade seria se mísseis balísticos estivessem direcionados à Rússia ou aos seus aliados, representando uma ameaça direta à sua segurança. Outro motivo poderia ser um ataque a locais críticos do governo que diminuísse a força militar da Rússia. Além disso, o próprio ataque convencional à Rússia pode ser tratado como uma ameaça direta à sua existência e desencadear uma resposta nuclear. Uma boa notícia é que existem satélites que são capazes de detectar e rastrear atividades nucleares com antecedência, o que é importante para que a cidade-alvo seja avisada e possa tomar providências como alertar a população ou contra-atacar, lançando uma bomba nuclear em retaliação. Mas infelizmente, uma vez que a bomba nuclear é lançada, é um caminho sem volta, já que é impossível desarmá-la. E para piorar a situação, a tecnologia das ogivas nucleares continuaram avançando, mesmo com todos os tratados que foram assinados para impedir a sua proliferação. Graças a esses avanços, uma nova classe de ogivas foi criada para impedir que elas pudessem ser detectadas, as bombas supersônicas. Ao contrário da bomba tradicional, que viaja em velocidades subsônicas e voam por fora da atmosfera durante o seu trajeto, a bomba hipersônica viaja a cerca de 5 vezes a velocidade do som, além de conseguir viajar próximo à superfície da Terra, dentro da atmosfera. Por voar em baixa altitude, ela é mais difícil de detectar e interceptar, e a sua rapidez diminui o tempo de resposta para os países-alvo. Além disso, essa bomba é capaz de carregar cargas devastadoras com um tamanho muito menor, e isso dificulta na hora de avaliar qual é o nível de ameaça dessa bomba. E depois da sua detonação e todo o dano causado, a recuperação do país-alvo é um caminho que pode levar décadas e até mesmo gerações, e que depende do nível de destruição, dos recursos disponíveis, da capacidade de resposta do governo e de outros fatores. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.